Olá a todos, bem-vindos a esta aula, onde eu irei explicar os fundamentos principais sobre regressão linear. Os modelos de regressão linear acabam por ser os modelos de certa maneira, muito utilizados na prática e, de certa maneira, são os primeiros modelos que são descritos quando se fala de modelos de previsão. Portanto, vamos então começar com o PowerPoint sobre regressão linear. Começando por mostrar um modelo matemático de um modelo de regressão linear múltipla. Quando nós temos um modelo de regressão linear múltipla, quer dizer que nós vamos ter mais do que uma variável independente, ou preditores, ou regressores, ou covariáveis. Tudo isto são sinónimos para falar de x1, x2, xk. Portanto, o modelo de regressão linear múltipla quer dizer então, como eu tinha dito, que temos várias variáveis independentes de x1, x2 até xk. Uma outra característica muito importante é que a variável dependente, o meu y, daquela que eu quero fazer previsões, para aquela que eu quero construir um modelo de previsões, a variável y é uma variável que tem que ser quantitativa. Não pode ser nem nominal, nem ordinal. Então tem que ser uma variável que tem que ter então, uma variável que tem que exprimir quantidade, tem que ser uma variável numérica, por assim dizer. Claro que, como nestes modelos que nós temos aqui, como vocês podem ver no modelo matemático, nós temos aqui vários parâmetros desconhecidos, o beta 0, o beta 1, o beta 2 e o beta k. Inicialmente são desconhecidos e, portanto, um dos objetivos da regressão linear ou o primeiro objetivo da regressão linear é estimar o valor do beta 0, do beta 1, do beta 2, do beta k. Como vocês podem ver neste modelo matemático, tal e qual como acontece em outros modelos matemáticos na área da estatística, tem sempre uma fonte de erro associada neste caso então, associada à regressão linear. E, portanto, este termo de erro chama-se então um termo de erro aleatório e, de certa maneira, tem algumas propriedades muito importantes que passo a falar a seguir. Todos estes erros têm que ter um valor esperado. O valor esperado deste erro tem que ser igual a zero e a variância deste erro tem que ser igual a uma variância que é constante. Outras propriedades que estes erros têm é que são independentes e identicamente distribuídos. Quer dizer, então, que os erros que nós vamos obter neste modelo não estão correlacionados uns com os outros. E, portanto, de certa maneira, quando a gente olha para este modelo matemático, só a fonte de erro, só este erro é que tem uma distribuição associada. Tudo o resto, toda esta primeira parte da equação, beta 0, beta 1x1 até beta k xk, são considerados constantes. Apesar de x1, x2, xk serem variáveis independentes, não têm uma distribuição associada. Só o erro é que tem uma distribuição associada. Essa distribuição é uma das distribuições mais importantes na área da estatística, que é então a distribuição normal. E diz-se então que este erro segue uma distribuição normal de média zero e de variância sigma quadrado constante. Se nós quisermos calcular o valor esperado de y e quisermos calcular a variância de y, então nós podemos descobrir qual é a distribuição que está associada à nossa variável quantitativa. No caso do valor esperado de y, nós vamos substituir o y por toda esta expressão que está aqui. E não esquecer, como eu tinha dito, como tinha referido anteriormente, que este beta 0, beta 1, beta 2, beta k e x1, x2 e xk são considerados constantes. E, portanto, o valor esperado de uma constante é igual a ela própria. Portanto, tudo isto aqui vai ser igual a uma constante, portanto vai ser o valor esperado de uma constante, mais o valor esperado do erro. Nós sabemos, por definição, que o valor esperado do erro é zero e, portanto, o valor esperado de y vai ser então igual a esta expressão que está aqui colocada no PowerPoint. Quando passamos para a variância, vai ser então a variância de y, vai ser a variância desta expressão toda que está aqui. Novamente, nós sabemos que a variância de uma constante é zero, portanto, a variância de uma constante não tem qualquer variabilidade e, portanto, é zero. E, portanto, o resultado vai ser a variância do erro, da fonte de erro. A variância da fonte de erro, por definição, é sigma quadrado. E, portanto, a minha variável y
vai ter como valor esperado este resultado que está aqui e como variância vai ser igual à variância que está associada ao erro do modelo. E, portanto, temos aqui caracterizado então que y vai ter uma distribuição normal e os seus parâmetros estão aqui caracterizados através do seu valor esperado de y e da sua variância de y. Os dados de regressão múltipla geralmente são colocados por coluna, mas depois vamos ver que no caso do R temos que passar sempre para um formato long. E neste caso nós temos um modelo de regressão que pode ser escrito novamente através deste modelo, em que o valor do i representa então as observações que nós estamos a ter no modelo e o k representa então o número de variáveis independentes que nós temos. Podemos escrever isto num formato mais sintético, onde o valor do beta 0 é a ordenada na origem e todo o resto que está aqui neste somatório representam os diferentes declives associados às variáveis independentes que nós estamos a ter no nosso modelo. Sabemos isto do slide anterior e, portanto, o primeiro passo, como eu tinha dito, era estimar quais são os valores de beta 0, beta 1 até beta k, de forma em que os seus erros sejam minimizados. E, portanto, este é o princípio do método dos mínimos quadrados. O que nós vamos tentar minimizar o quadrado dos erros. Estamos aqui, portanto, o nosso quadrado dos erros, em que este erro vai ser escrito à custa do valor observado menos o valor estimado do modelo. Portanto, o valor estimado que o modelo iria nos dar através do modelo de regressão linear múltipla. Portanto, nós temos este S, queremos minimizar este S e, portanto, para minimizar a função S, vamos então calcular as derivadas parciais em ordem a beta 0 e depois em ordem a beta j, igualamos a 0 e depois vamos então resolver isto em ordem aos valores de B0 até B0, B1 até BK. Ao fazer isto então, nós vamos ter um sistema de K mais 1 equações para K mais 1 parâmetros. Nós temos um sistema desta ordem de grandeza e então este sistema muitas vezes é designado por equações normais para o método dos mínimos quadrados. A solução deste sistema irá permitir então obter os valores de B0, de B1 e de BK, ou então, em vez de escrever este sistema, se formos falar em termos matriciais, temos então, em termos de matrizes, temos o correspondente ao sistema em termos de matrizes. Temos então aqui a parte da matriz A, que tem a ver então de certa maneira, com aquilo que nós observamos na nossa amostra. Temos aqui os parâmetros que nós queremos estimar e depois temos aqui os valores relacionados então com a variável dependente. De certa maneira, nós temos aqui um sistema da forma AX igual a B. E, portanto, em termos matriciais, podemos escrever o nosso modelo desta forma. O y aqui representa então o vetor de amostras da variável dependente. O x representa então a nossa matriz. O beta indica então os coeficientes a determinar e o erro tem todos aquela distribuição normal de média zero e variância constante. Em termos de definições, a matriz X muitas vezes então é designada pela matriz do modelo. Posso escrever também a função dos métodos mínimos quadrados em notação matricial. Portanto, o quadrado eu vou escrever como o vetor transposto a multiplicar pelo vetor de erros. Portanto, substituindo cada componente pelo modelo correspondente, portanto, o erro é escrito através da forma y menos o valor de x, da matriz xb, transposto, a multiplicar então pelo y menos xb. Portanto, não se esqueçam que este xb que está aqui, este produto desta matriz por este vetor, iria nos dar então o valor estimado. Este é o valor observado, este é o valor estimado do nosso modelo.
Podemos então desenvolver então o método, a função de método mínimos quadrados e depois então iremos novamente calcular as derivadas parciais desta expressão, em que depois vamos igualar a zero e vamos encontrar a solução em termos matriciais para o nosso vetor B, que é então que contém os parâmetros B0, B1 até BK. Eu deixo aqui alguns destes detalhes para vocês tentarem chegar lá. Caso não consigam, então depois nas aulas práticas iremos voltar a esta parte para mostrar então que de facto é esta a solução que nós iríamos obter. Não se esqueçam que as derivadas parciais é em ordem ao valor beta, ok? Esta solução B é designada então pelos estimadores dos métodos mínimos quadrados ordinários. No final da aula, depois eu vou apresentar que esta não era a única solução que nós tínhamos e que poderíamos também ter soluções derivadas então pelo método de máxima verossimilhança, por exemplo. Temos então o nosso modelo de regressão e, como já tinha dito, o resíduo, a definição de resíduo é sempre a diferença entre o valor observado menos o valor estimado. Vamos começar com um pequeno exemplo sobre o estudo sobre o ganho de um transistor num circuito integrado Y em função do tempo que está ligado, o tempo de emissão, x1 em minutos, e da dose emitida, que é a nossa variável x2. Estes foram os resultados que nós obtivemos e, portanto, o objetivo é estimar o seguinte modelo que nós temos. Portanto, a nossa variável dependente vai ser escrita à custa do valor do beta 0, que é ordenada na origem, e o declive beta 1 e o declive beta 2 associado a cada uma destas variáveis independentes. Portanto, o y é este vetor e a matriz x, então eu posso escrever desta forma que está aqui. Portanto, aqui estão os valores recolhidos da amostra e esta coluna de 1 é para representar o valor do beta 0. Fazendo aqui então algumas contas, sabemos que o estimador vai ser dado por esta expressão que está aqui e, portanto, de certa maneira, então agora é o cálculo do produto de matrizes que nós está, ou matrizes para um vetor, e, portanto, chegamos à solução final que o valor do B0 era menos 520.1, o valor do B1 era 10.771 e o valor do B2 era menos 152.15. E, portanto, desta forma, são cálculos que, neste caso, eram fáceis de fazer. Numa situação real, nós geralmente utilizamos o software para fazer a estimativa destes coeficientes que queremos encontrar. Algumas propriedades sobre este estimador, portanto, o valor de B, portanto, o vetor com as nossas incógnitas vai ser dado de uma forma matricial por esta expressão que está aqui. E a primeira propriedade é que, de facto, este B é um estimador não enviesado. O que é que isto quer dizer? Um estimador não enviesado é que o seu valor esperado de B vai ser igual, então, ao valor de beta. Portanto, pegamos então no valor esperado de B, substituímos o B pela expressão correspondente e depois o Y, o passo seguinte é substituir o Y pelo modelo matemático que nós estamos habituados. O Y vai ser escrito à custa da matriz X a multiplicar pelo vetor B mais um determinado erro. Fazendo aqui este produto, fazendo aqui o produto da propriedade distributiva, encontramos então que vai ser o valor esperado desta expressão que está aqui e como o sinal mais eu posso dividir o valor esperado em dois valores esperados mais pequenos, eu vou dizer então que vai ser o valor esperado desta constante que está aqui mais o valor esperado desta componente que aqui está. Portanto, não se esqueçam que o valor esperado de AX é A vezes o valor esperado de X. O que é que isto quer dizer então? Que, sabendo que o valor esperado do erro é sempre igual a zero, esta segunda parcela desaparece e sabendo que do cálculo do produto de matrizes, sabendo que este valor vai ser igual à identidade, então o valor esperado desta primeira componente vai ficar só, essencialmente, vai ser igual a beta.
E, portanto, acabamos de ver que este é um estimador do método dos mínimos quadrados é um estimador não enviesado. Ou seja, portanto, é uma propriedade muito importante, o que quer dizer então que os resultados são bastante corretos. Não sofrem qualquer viés relativo aos dados. A variância vai ser dada pela matriz de covariância, ou de outra maneira, a covariância do B vai ser exatamente como calcular a variância de B. Demonstramos aqui, esta é a fórmula que aparece muitas vezes associada à variância, que portanto é a variância, no caso, se nós pensarmos no caso mais simples, se nós estivermos a pensar na variância de x, ia ser igual a e de x ao quadrado, menos e de x, o valor esperado de x, vezes o valor esperado de x transposto. E, portanto, de certa maneira, esta é a definição que nós usualmente utilizamos para a definição de variância. E, portanto, na variância, vamos então utilizar um resultado que nós conhecemos em termos de variância, que é este que está aqui. Portanto, o valor da variância disto vai ser o valor da variância de uma constante a multiplicar por um vetor, que em termos matriciais vai ser então este resultado, variância de y, a multiplicar pelo transposto deste resultado anterior. E, portanto, de certa maneira, o que nós podemos então depois concluir é que o resultado final da variância de B vai ser igual a sigma ao quadrado, a multiplicar então por este produto, por esta inversa deste produto de matrizes. O que quer dizer então que o valor que nós encontramos para a variância, de certa maneira, vai depender um pouco dos resultados da matriz X que nós estamos a utilizar. E, portanto, não esquecer que a variância de y, nós tínhamos visto logo nos primeiros slides, que a variância de y vai ser igual a sigma ao quadrado, e, portanto, eu posso substituir a variância de y por sigma ao quadrado, e fazendo aqui uma operação simples de produto de matrizes, vão conseguir encontrar que este vai ser o resultado final associado ao valor da variância. Portanto, é um estimador enviesado, mas o valor da variância vai depender da matriz X que nós estamos a utilizar. E, portanto, o estimador B é considerado um estimador BLEU. Portanto, um estimador BLEU quer dizer que é Best Linear Unbiased Estimator. E, portanto, de certa maneira, é aquele que vai apresentar o menor valor de variância associado. Portanto, a variância associada é aquele valor que nós calculamos no slide anterior. Também podemos também estimar um valor para sigma quadrado e, portanto, partindo novamente da soma dos quadrados dos resíduos, não é? Eu vou fazer estas operações de multiplicação e, de certa maneira, o seu valor esperado para sigma quadrado vai ser dado por esta expressão que está aqui, que é sigma quadrado a multiplicar por n menos p, em que o n é a dimensão da amostra e o p é o número de parâmetros a estimar. E, portanto, nós podemos encontrar que um estimador para sigma quadrado vai ser dado pela soma dos quadrados dos resíduos a dividir por n menos p. Portanto, não esquecer que a soma de quadrados de resíduos como é um resíduo, é a diferença entre o valor observado menos o valor estimado ao quadrado, que eu posso chamar então de erro, e numa notação matricial é o vetor do erro transposto a multiplicar pelo vetor E. Ok? E, portanto, nós podemos, ao desenvolver este produto que está aqui, nós vamos encontrar que a soma dos quadrados dos resíduos vai ser dada então por esta expressão que aqui está. Aqui é meramente o exemplo, novamente, isto é um produto de matrizes e, neste caso, é um produto de vetores. A soma dos quadrados dos resíduos vai ser dada por esta informação e, portanto, um estimador para a variância dos resíduos vai ser igual a 1220.1.
Uma observação muito importante é esta, como nós vimos no slide anterior, o valor do sigma quadrado vai depender do número de coeficientes a estimar no modelo. Portanto, muitas vezes o valor do sigma quadrado pode ser um critério para escolher diferentes modelos propostos. E, portanto, o melhor modelo vai ser aquele que tiver sempre o menor valor de sigma quadrado. Porque o sigma quadrado, como está associado à soma dos quadrados dos resíduos, quanto mais pequeno ele for, mais os valores, mais o modelo proposto irá ser mais representativo dos dados que se pretende estimar. Por exemplo, se nós tivéssemos um modelo de segunda ordem com interação, então o mesmo modelo iria ter um valor de sigma quadrado na ordem dos 1559. E, portanto, o modelo linear é preferível porque, de certa maneira, tem um valor de sigma quadrado menor. Uma coisa que eu não disse, e aqui relembro-me, ainda não disse, mas é uma definição muito importante, chama-se modelo de regressão linear nos parâmetros. Portanto, este modelo que está aqui, apesar de ser de segunda ordem, com interação, ele não deixa de ser um modelo de regressão linear, porque o expoente máximo que está aqui em cada um destes coeficientes é o valor 1. E, portanto, chama-se modelo de regressão linear devido a isso, porque a ordem que está associada aos coeficientes é ordem do valor 1. Portanto, o primeiro passo é estimar o valor dos coeficientes e o segundo passo é saber quais destes coeficientes é que são estatisticamente significativos. Nós sabemos que nós temos o nosso modelo é dado com esta expressão e um dos testes que aparece muitas vezes é o teste ao significado de regressão. Portanto, o teste de significado de regressão quer dizer então que eu vou testar se todos os declives são iguais a zero ou se existe pelo menos um declive que é então diferente de zero. Podemos ter uma ANOVA especial, neste caso, uma ANOVA chamada uma ANOVA de regressão, onde a primeira linha representa a variabilidade associada aos diferentes variáveis independentes e a segunda linha é relacionada então à fonte de erro que nós tínhamos. Portanto, quem assistiu às aulas sobre as análises de variância, esta tabela é muito parecida com aquela que nós vimos, portanto a ideia é exatamente a mesma. E, portanto, os graus de liberdade estão aqui calculados, a média dos quadrados é sempre a soma dos quadrados a dividir pelos graus de liberdade, e o valor do F0 é o rácio entre estes dois tipos de variabilidade. A variabilidade entre os regressores e a variabilidade dentro dos regressores ou resíduos. E, portanto, a seguir iríamos calcular o valor do pi-value com base no valor do F0. Nós podemos escrever estes valores de uma forma analítica, de certa maneira, mas neste caso, neste vídeo, eu não vou estar a dar grande ênfase a estas demonstrações que estão aqui. Portanto, vocês podem verificar com mais calma depois com o vosso PDF, que de facto estes resultados são facilmente demonstráveis. De seguida, então, nós sabemos que nós temos esta tabela. No nosso exemplo, o valor do pi-value é 4,74 vezes 10 elevado a menos 10, que é um valor muito pequenino. É menor que tipicamente num valor do erro tipo 1 de 0,05 e, portanto, rejeita-se H0. Rejeitando H0, o próximo passo é calcular o valor do R quadrado. Como eu tinha já várias vezes mencionado, o valor do R quadrado só se torna interessante, ou seja, a proporção de variabilidade explicada pelo modelo proposto só se torna interessante se rejeitar H0. Se não se rejeitar H0, quer dizer que todos os declives são nulos e, portanto, o R quadrado, que é aquilo que faz diferenciar os diferentes declives, vai ter um valor próximo de zero. E, portanto, só faz sentido calcular o R quadrado se rejeitar H0 na ANOVA de regressão. Portanto, este R quadrado é um rácio entre a variabilidade explicada pelos regressores ou pelas variáveis independentes a dividir pela variabilidade total existente nos dados. Um outro índice que aparece muitas vezes é um R quadrado ajustado,
que nós já conhecemos também da análise de variância, e que de certa maneira é uma correção ao valor do R quadrado. Portanto, este R quadrado ajustado acaba por ter propriedades estatísticas melhores que o R quadrado, mas, e portanto vai ter sempre um valor ligeiramente inferior, mas neste caso só temos de ter o cuidado de indicar no artigo ou no relatório qual destes índices é que nós estamos a publicar. Também podemos, a nível de testes de hipóteses, testar os coeficientes de regressão individualmente, testar um por um, e se não rejeitar H0 significa que a variável xi não tem qualquer papel preditivo no modelo. Isto é, se o valor do declive associado for igual a zero, portanto 0 vezes qualquer coisa é sempre zero, e portanto o modelo não vai ter a dimensão que nós inicialmente tínhamos, e portanto vamos acabar por encontrar um modelo mais reduzido. A estatística de teste é dada por esta fórmula que está aqui, e o seu standard error é dado então por esta fórmula. Este valor C portanto, é uma matriz em que o seu elemento diagonal corresponde então ao valor de que nós queremos encontrar. Portanto, essencialmente essencialmente é o software que calcula estas quantidades que estão aqui e, portanto, de certa maneira o nosso trabalho é bem menor porque nós não temos que calcular analiticamente estes valores. Pegando no nosso exemplo, nós tínhamos três coeficientes, o beta 0, o beta 1 e o beta 2, e portanto eu calculei o t observado para cada um deles, depois calculei o valor estimado do sigma quadrado, como nós vimos há uns slides atrás, e finalmente eu rejeito H0 se o valor do t observado for superior àquele valor da região crítica. Neste caso eu não calculei o pi-val, podia ter calculado, fui pela região crítica, e portanto o valor que eu encontrei, e todos os valores são significativos. A alternativa era ir pelo valor do pi-val. Outro aspecto muito importante na regressão linear, na análise da regressão linear, não é só apresentar as estimativas dos seus coeficientes, mas muitas vezes acontece que nos artigos também é apresentado os intervalos de confiança associados a cada um daqueles coeficientes. Porquê? Porque o intervalo de confiança permite, então, de certa maneira, ver como é que o valor do parâmetro da população pode variar dentro daquele intervalo. E, portanto, quanto menor for a amplitude do intervalo, melhor é a estimativa que nós podemos encontrar para aquele parâmetro. Quanto maior for o intervalo, maior é a flutuação do valor do parâmetro da população e, portanto, acaba por a qualidade da estimativa ser pior. Portanto, essencialmente o que nós queremos ter é intervalos de confiança em que as amplitudes sejam o mais reduzidas possíveis. Portanto, nós podemos ter os intervalos de confiança para os parâmetros, mas também podemos ter os intervalos de confiança baseado na resposta média, que graficamente significa que nós temos a nossa reta e depois temos os intervalos de confiança associados à nossa resposta, neste caso, à nossa reta de regressão. Podemos também ter intervalos de confiança baseados na resposta individual, em vez de ser na resposta média, e, portanto, aqui acaba por ser uma escolha do investigador definir qual é o tipo de intervalo de confiança que é pretendido. Portanto, não esquecer, como eu tinha dito, uma coisa muito importante é quando apresentarem os resultados, não esquecer de que não basta apresentar a estimativa, mas também deve-se apresentar o valor do intervalo de confiança associado a cada um destes parâmetros. A terceira fase tem a ver então com o pressuposto. Nós, inicialmente, dissemos que o pressuposto era que os nossos resíduos
tinham que ter distribuição normal de média zero e de variância constante. E, portanto, toda a teoria que nós vimos, todo o desenvolvimento que nós vimos é baseado nesse pressuposto. Então, a fase 3 do modelo de regressão linear consiste em verificar que os resíduos têm distribuição normal de média zero e que os resíduos têm uma variância constante. Para verificar se os resíduos têm distribuição normal, podemos utilizar um teste de ajustamento, como o Borovsky-Smirnov ou o teste de Shapiro-Wilk, ou então utilizar um gráfico, uma medida gráfica como o QQ-plot ou um PP-plot. Nós sabemos que estes testes analíticos acabam por ter uma pequena desvantagem quando a dimensão da amostra é muito grande. Quando a dimensão da amostra é muito grande, e estou a falar de valores que poderão começar logo a partir de 60, 80, 100 amostras, a partir daí, estes testes têm tendência a rejeitar H0, mesmo sabendo que H0 era verdadeiro. Isto é, portanto, prova-se que estes testes, quando a dimensão da amostra é muito grande, estes testes têm tendência a rejeitar H0 erradamente. E, portanto, a alternativa será sempre, então, a utilização de um QQ-plot ou de um PP-plot. E, portanto, o H0 e o H1 nestes testes de ajustamento, como estão aqui indicados, é se tem distribuição normal ou não tem distribuição normal. E quando não tem distribuição normal, então uma alternativa é fazer transformações dos dados, como por exemplo a transformação logarítmica para obter normalidade. Temos aqui o histograma e o que é plot. Portanto, o que é plot é que é uma medida gráfica. Nós olhando aqui para estes resultados, vemos que apesar do histograma não ter aquela forma simétrica da distribuição gaussiana, em forma de sino, vemos então aqui que os QQ-plots dos resíduos, os valores dos valores amostrais estão próximos dos valores teóricos e, portanto, nós vamos assumir que, de facto, os resíduos têm distribuição normal. Para ver se temos ou não variância constante, acabamos por uma das formas mais usuais é construir um gráfico em que tem os valores preditos, portanto os valores estimados pelo modelo, e no eixo dos y os resíduos obtidos. Muitas vezes costuma aparecer aqui no valor zero, costuma aparecer aqui uma linha, e o objetivo é tentar ver que estes erros não têm um determinado padrão de respostas. Portanto, os erros representam uma mancha de pontos aleatórios. Aqui neste caso, aparentemente, nós não temos assim a dimensão da amostra também não é tão grande como isso, e portanto reconheço que é um pouco difícil fazer esta análise de dizer se tem ou não tem uma mancha de pontos aleatórios. Pelo menos com esta observação que nós temos, não existe nenhuma tendência definida e portanto vamos assumir que de facto o valor da variância é constante. Uma outra coisa que eu acabei por não dizer foi porque é que os resíduos têm que ter uma média zero. Porque é que os resíduos têm que ter uma média zero? Se nós pensarmos numa regressão linear simples, em que nós temos o eixo do x e o eixo dos y, se nós tivermos um conjunto de observações, o valor que nós queremos estimar, a reta que nós queremos estimar, é a reta que minimiza as distâncias dos pontos à linha. O que é que isso quer dizer? Quer dizer que estas distâncias umas vezes vão ser positivas, outras vezes vão ser negativas. E, portanto, em média, as distâncias positivas têm que ser anuladas com as distâncias negativas. E é por isso que, em média, o valor vai ser zero. Muitas vezes, então, como estava a dizer, a variância dos erros, ou seja, novamente olhando para este gráfico que está aqui, poderá dar a indicação que é preciso transformar os dados. Se aqui os nossos erros estivessem todos muito concentrados e depois começassem a abrir, então, uma espécie de funil, então aí seria uma indicação que a transformação dos dados podia ser bastante útil. Um dos métodos mais usuais que se utiliza é o método Box-Cox, que eu vou apresentar a seguir. Este método, então, transforma a variável de resposta. A transformação da variável de resposta tem três objetivos. Primeiro, estabilizar a variância, ou seja, transformar a variância numa nuvem de pontos aleatórios. Aproximar a distribuição da variável de resposta à distribuição normal
melhorar a aproximação obtida no modelo estimado. E, portanto, o modelo de Box-Cox consiste em determinar um valor lambda, de forma que a função de log likelihood, ou seja, a função de log de máxima verossimilhança, atinja um valor máximo. E, portanto, isto vai ser, acaba por ser um processo iterativo, onde a transformação da variável dependente vai ser dado para estas duas situações. Se o lambda for igual a zero, então é uma transformação logarítmica. Se o lambda for diferente de zero, é uma transformação em termos de potências. E com aquele lambda ponto vai ser dado então para esta expressão que está aqui. Geralmente o lambda é encontrado através de um gráfico, onde vamos determinar então o valor máximo que se encontra. Voltando aqui ao nosso problema, há uma série de valores tipicamente tabulados, como o lambda igual a menos 1. Se o lambda for igual a menos 1, então a transformação sugerida é a inversa. Se for lambda igual a menos 0,5, a transformação é a inversa da raiz quadrada. Se for igual a zero, é a transformação logarítmica, como eu tinha dito no slide anterior. Finalmente, se for lambda igual a 0,5, a transformação sugerida é a raiz quadrada. E lambda igual a 1 quer dizer então que não é preciso fazer nenhuma transformação. Observando aqui este gráfico, ele apresenta então que o valor máximo do lambda é qualquer coisa como 1,39, acima do valor 1, e geralmente o que se costuma fazer é tipicamente ver se o valor pretendido aqui no eixo do x pertence ou não ao intervalo de confiança calculado pelo método Box-Cox. Neste caso aqui, o valor 1 pertence ao intervalo de confiança de 95% e, portanto, como pertence ao intervalo de confiança, não há razões objetivas para rejeitar que este valor seja o valor pretendido. Quer dizer, então, que de facto, se o lambda é igual a 1, sugere então que não é necessário fazer nenhuma transformação. E, portanto, muitas vezes então é assim que se costuma fazer. Com base no intervalo de confiança, vai-se ver qual é a transformação mais indicada, fazendo a regra que eu disse. Se o valor pertencer ao intervalo de confiança, então provavelmente estamos perante a transformação mais indicada. Uma outra maneira de ver este processo, antes de fazer a transformação de dados, uma alternativa é verificar se existem observações outliers. Uma observação outlier é aquela observação que sai fora do panorama dos valores que nós estamos a ter. Geralmente os outliers, principalmente os severos, aqueles que são ainda mais afastados, têm um grande impacto na normalidade e na homogeneidade da variância. E, portanto, de certa maneira, há toda uma teoria desenvolvida à volta dos resíduos. Então vamos ver quais são de certa maneira, os resíduos mais importantes. Uma forma de lidar com estes resíduos é calcular os resíduos standardizados. Tem aqui a sua fórmula, portanto, é os valores dos resíduos absolutos, ou seja, a diferença entre o valor observado menos o valor estimado, a dividir então pela estimativa pelo desvio padrão, ou estimativa do desvio padrão dos resíduos. E, portanto, se estes valores estiverem fora do intervalo menos 2, 2, todos os valores que estejam fora deste intervalo devem ser inspecionados. E, portanto, mas este não é a única forma de calcular os resíduos. Portanto, agora vamos ver outras maneiras de calcular estes resíduos. Um dos resíduos que aparece muitas vezes na literatura é os resíduos studentais, os resíduos de student. E, portanto, estes resíduos que estão aqui, olhando para a fórmula, comparando com a fórmula anterior, a grande diferença é que ele introduz aqui uma matriz H, que é designada pela matriz het, ou a matriz de projeção. E, portanto, esta matriz de projeção está associada a cada valor do resíduo que nós estamos aqui a calcular. Portanto, para cada resíduo, eu vou ter uma coordenada nesta matriz associada. E, portanto, de certa maneira, a fórmula, então agora,
a forma de identificar outliers passa a ser um pouco diferente. E eu vou identificar um outlier se o valor do TI for superior a este quantile da distribuição t-student. Portanto, se for superior a este valor, então esta observação será considerada como um outlier. Temos também leverage points, ou pontos de repercussão, em que, de certa maneira, vão ser considerados outliers, normalmente é baseado naquela matriz RET, vão ser considerados outliers se os valores da HI forem superiores a esta quantidade, a 2 elevado a k mais 1, a dividir por n, onde k é o número de regressores, ou seja, de variáveis independentes, e o n é a dimensão da amostra. Alguns autores, tendo em conta que se formos ver no slide anterior, esta matriz H, essencialmente esta matriz H tem a ver com a matriz relacionada com as variáveis independentes. De certa maneira, o que nós estamos aqui a fazer é tentar identificar, não na variável dependente, não nos resíduos, propriamente dito, melhor dito, mas nas variáveis independentes, se nessas variáveis independentes existem comportamentos estranhos. Isto é, se no próprio XI nós podemos identificar valores potencialmente estranhos. Claro que esses valores potencialmente estranhos vão condicionar o cálculo dos coeficientes, que por sua vez vai condicionar os resíduos. Portanto, aqui, de certa maneira, estamos só a explicar a cadeia de eventos que está aqui associada. Uma outra forma de calcular os resíduos bastante popular é através da distância de Cook, que mede então a influência de uma observação I na estimação dos parâmetros da regressão. Se essa distância for superior a 1, então vai ser considerado um outlier. Como eu tinha dito, esta teoria é bastante grande e ainda nós temos então outros tipos de coeficientes que nós podemos calcular, como a distância do Wells-Cook, em que muitas vezes é designado pelo d-fit, e se o valor do d-fit for superior a esta quantidade que está aqui, 2 a multiplicar pela raiz quadrada k mais 1 sobre n, é também considerado um outlier. Também temos as medidas df-betas, que é muito parecida com as anteriores, e também temos aqui o rácio da covariância, que também permite tentar identificar quais são as observações que podem ser consideradas um outlier. Se estiver próximos do valor 1, significa que está tudo bem. Quanto mais afastado do valor 1, maior é a influência daquela observação e, portanto, mais potencialmente será considerado ou não, potencialmente será considerado um outlier. Aqui não há propriamente um intervalo propriamente dito. O software que nós vamos utilizar é o software WER, e o WER tem isto muito bem implementado, que todos estes índices que nós vimos, ele calcula-os automaticamente. Finalmente, então, vamos falar da seleção de variáveis. Até agora, o modelo que nós estamos a trabalhar, todas as variáveis independentes entravam para o modelo. E depois era o analista que iria escolher quais eram as variáveis que eram estatisticamente significativas das variáveis que não eram estatisticamente significativas, e encontrávamos então um modelo final. Portanto, o modelo final era um modelo que só iria incluir as variáveis que eram estatisticamente significativas. E, portanto, quando nós temos um grande número de variáveis, este método que eu acabei de explicar pode não ser muito interessante. Porquê? Porque se nós tivermos muitas variáveis independentes, obriga-nos a ter uma dimensão da amostra bastante elevada. Caso contrário, podemos ter problemas então relacionados de ter pouca informação para estimar os coeficientes. Um dos riscos conhecidos na literatura é o risco de multicolinaridade, que é a correlação muito elevada entre as variáveis independentes. No R, convém sempre verificar o Variance Inflation Factor, VIF, como uma medida para tentar descobrir se existe ou não multicolinaridade.
Nós sabemos da literatura que o risco de multicolinaridade aumenta com o número de variáveis independentes. Tipicamente, nós temos aqui alguns valores que nós podemos utilizar, regras de polegar, não são regras científicas, portanto quer dizer que, em alguns casos, estes valores poderão ter que ser ajustados, principalmente se as dimensões da amostra forem muito reduzidas, e portanto, se nós tivermos um VIF superior a 10 ou um R quadrado superior a 0,9, o R quadrado, relembrando, é a proporção de variabilidade explicada, então podemos ter um problema de multicolinaridade nos dados. O que é que se tem que fazer nisso? Quando isso acontece, temos que retirar uma das variáveis independentes que esteja então muito correlacionada, que tenha um valor VIF muito, muito elevado. Ao retirar essa variável, depois tem que se recalcular novamente o modelo. No entanto, existem métodos que não forçam as variáveis a entrar todas no modelo. Um dos métodos mais conhecidos é o método Forward, que é um método iterativo, portanto é um método de construção, que vai fazer que em cada etapa vai buscar a variável que seja mais significativa, ou seja, a variável que tem o menor valor do pivô, e adiciona ao modelo. Portanto, ele vai construindo o modelo por etapas. A primeira etapa entra a variável mais importante, a segunda etapa entra a segunda variável mais importante, ele vai fazer isto até deixar de ter variáveis significativas. Portanto, ele vai continuar, o algoritmo vai continuar até nós deixarmos de ter variáveis que sejam significativas. E, portanto, o modelo só é construído pelas variáveis significativas. Temos um outro método, que é o backward, que começa com as variáveis, com o modelo completo, e vai eliminando as variáveis que, de certa maneira, que tenham menor peso estatístico, ou seja, as variáveis com maior pivô. Ele vai removendo as variáveis até de maneira, normalmente é um processo iterativo, portanto, no primeiro passo ele exclui a variável que tem maior p-value, no segundo passo exclui a segunda variável que tem maior p-value, e assim sucessivamente, até ficar com um conjunto de variáveis que sejam todas novamente significativas. O outro método que aparece muitas vezes é o método stepwise, que é um método rápido de calcular, que é uma combinação do método forward e backward. No entanto, o algoritmo do método stepwise poderá, dependendo da maneira como está implementado, poderá dar resultados consoante o software que vocês estejam a utilizar. Dito de outra maneira, se vocês estiverem a utilizar o SPSS, o método stepwise pode dar um resultado diferente do software do R ou do software SAS, por aí fora. Portanto, este método stepwise é um bom método para rapidamente obter resultados, mas do ponto de vista científico, o método mais interessante será o método Enter, ou seja, um método que força todas as variáveis a entrar no modelo, chama-se esse método Enter, ou então utilizar um método Forward ou Backward. Portanto, este Stepwise, resumindo, é uma combinação do método Forward com o método Backward. Ele começa com o método Forward, portanto, ele vai adicionando as variáveis que são estatisticamente significativas, mas ao mesmo tempo, quando introduz uma nova variável, ele vai verificar se esse impacto dessa variável é importante ou não, e se chegar à conclusão que no conjunto das variáveis essa variável não é importante, ele faz então um backward e retira essa variável do modelo. Portanto, pode haver situações em que ele vai construindo através do método forward, mas quando tivermos 4 ou 5 variáveis, ele pode chegar à conclusão que uma dessas variáveis afinal não é assim tão importante, e ele então retira do modelo, fazendo o backward para essa iteração. Novamente, o resultado final só tem as variáveis que são significativas. Portanto, isto de uma forma muito resumida, acaba por falar as noções mais importantes associadas à regressão linear. No entanto, no resto do vosso PDF tem mais informação, principalmente sobre aspectos um pouco mais teóricos que eu agora não vou abordar aqui neste vídeo. Portanto, se tiverem dúvidas, a gente esclarece estas dúvidas nas aulas práticas. Também apresento como é que nós iríamos estimar o valor dos coeficientes pelo método de máxima verossimilhança. E, portanto, pelo método de máxima verossimilhança,
parte do princípio que a variável dependente tem que ter uma distribuição normal e, portanto, a partir daí, este método vai aplicar a função de máxima verossimilhança associada à distribuição normal e depois vai aplicar o logaritmo da função de máxima verossimilhança e, a seguir, vai calcular as derivadas parciais em ordem aos parâmetros desconhecidos, que são os nossos betas, e, portanto, vamos descobrir que o resultado pelo método de máxima verossimilhança é exatamente igual ao resultado do método dos mínimos quadrados, e por isso o método de máxima verossimilhança também é um estimador BLU, no sentido que nós temos dois métodos diferentes em que encontram basicamente a mesma solução para ambos os métodos. Portanto, o estimador vai ser dado pela mesma fórmula e prova-se também que o estimador é cêntrico e que também é um estimador BLU, portanto, Best Linear Unbiased Estimator. Portanto, quer pelo método de máxima verossimilhança, quer pelo método dos mínimos quadrados, os resultados vão ser os mesmos. Portanto, os resultados vão ser os mesmos. Finalmente, eu falo também na situação do método dos mínimos quadrados pesados. Portanto, pode haver situações que nós queremos dar mais ênfase a determinadas observações e menos ênfase a outro tipo de observações. Até agora, o peso que nós dávamos era que todas as observações tinham o mesmo peso, mas em certos problemas eu posso querer dar uma ênfase a determinadas observações e a outras não. E a outras dar um peso inferior. E, portanto, também é possível calcular os estimadores para esse tipo de situações e deixo-vos então para analisar os resultados que são aqui apresentados. E então, de certa maneira, acaba por ser esta parte um pouco mais teórica, mas de certa maneira também é interessante porque está aqui descrito então mais alguma informação para o cálculo da regressão linear quando nós temos situações um pouco mais complexas, como por exemplo os mínimos quadrados pesados. Ok? Portanto, depois na aula prática vamos fazer o guião correspondente à regressão linear, onde vamos explorar estes aspectos que foram apresentados nesta aula. Portanto, não tenho mais nada a dizer. Obrigado então por assistirem e se tiverem dúvidas, então iremos esclarecer nas aulas práticas. Obrigado.